Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, Capítulo 1. capítulo 1. Vamos ler de 1 a 3. Vamos a leer desde el verso 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Versículo 8. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? E ainda um verso no capítulo 42, Y un verso más en el capítulo 42, versos 5 e 6. versículos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ontem nós comentamos Ayer comentamos que os primeiros livros de cada sessão do Velho Testamento, que los primeros libros de cada sesión del Antiguo Testamento, sem dúvida, são os livros fundamentais. sin duda, son los libros fundamentales o principales. Gênesis é o livro básico no Pentateuco. Génesis es el libro básico en el Pentateuco. Josué é o livro básico na seção histórica. Jueces es el libro básico en la sesión histórica. Josué. Na seção poética, Jó é o livro básico. En la sesión poética, Job es el libro base. E na seção profética, Isaías é o livro básico. Y en la sesión profética, Isaías es el libro base. Porque essa primeira menção, Porque esta primera mención, nesse caso, esses primeiros livros, en este caso, estos primeros libros, eles conterão todo o conceito do restante. ellos contendrán entonces todos los conceptos de los restantes. Então aquelas sementes, aquelas verdades mais essenciais Entonces, aquellas semillas o verdades más esenciales estão nesses primeiros livros. están en estos primeros libros. Então lembre-se, na primeira sessão nós temos 5 livros. Entonces recuerden, en la primera sesión tenemos 5 libros. O Pentateuco. El Pentateuco. Depois temos 12 livros. Después tenemos 12 libros. São os livros históricos. Son los libros históricos. De Josué a Esther. De Josué a Esther. Depois temos outros 5 livros. Después tenemos otros 5 libros. De Jó a Cânticos dos Cânticos. De Job a Cantar de los Cantares. A seção poética. La sesión poética. E depois temos 17 livros. Y después tenemos 17 libros. De Isaías a Malaquias. De Isaías a Malaquías. Então são 4 grandes sessões. Entonces tenemos 4 grandes sesiones. E cada primeiro livro dessas sessões Y cada primer libro de estas sesiones é o livro fundamental, es un libro base que contém a essência. que contiene lo esencial. Então nós chegamos na sessão poética Entonces llegamos a la sesión poética e aí nós temos Jó. y aquí tenemos a Job. Então de início poderíamos dizer assim: Entonces al comienzo podríamos decir así: nós não teríamos salmos, nosotros no tendríamos salmos, não teríamos louvor e adoração, no tendríamos alabanza y adoración se não tivéssemos o livro de Jó. si no tuviésemos el libro de Job. Qual é a lição-chave do livro de Jó? ¿Cuál es la lección clave en el libro de Job? Se você estudar comentários a respeito do livro de Jó, Si usted estudiase comentarios respecto al libro de Job, você vai encontrar temas assim: vamos a encontrar temas así: o problema do sofrimento, el tema del sufrimiento ou o sofrimento do inocente, o el sufrimiento del inocente, e coisas ligadas, enfim, ao sofrimento. y cosas unidas al sufrimiento. Mas esse não é o tema de Jó. Pero ese no es el tema de Job. A chave de Jó não é essa. La llave de Job no es esa. É certo que o sofrimento é mencionado ali. Es cierto que el sufrimiento es mencionado allí. O problema do sofrimento do justo é mencionado ali. El problema es el sufrimiento del justo mencionado allí. Mas esse não é a chave do livro de Jó. Pero esa no es la llave del libro de Job. A chave do livro de Jó está em uma palavra: La llave del libro de Job está en una palabra: filiação. filiación. O propósito de Deus ao trabalhar Jó El propósito de Dios con el trabajar de Job era plena filiação era una plena filiación ou maturidade espiritual. o madurez espiritual. Essa é a chave do livro de Jó. Esa es la llave del libro de Job. Se nós nos perdemos nos sofrimentos, Si nosotros nos perdemos en los sufrimientos, mesmo no aspecto do sofrimento do justo, incluso en el asunto del sufrimiento del justo, não vamos entender nada sobre o livro de Jó. no vamos a entender nada sobre el libro de O Job. que Deus está fazendo no livro de Jó Lo que Dios está haciendo en el libro de Job é o que Ele faz em todas as nossas vidas, es lo que Él hace en todas nuestras vidas, daqueles que pertencem a Ele. de aquellos que pertenecen a Él. Deus trabalha em nossas vidas em prosa e poesia. Dios trabaja en nuestras vidas en prosas y poesía.
Jó é a maior poesia da Bíblia. Job es la mayor poesía de la Biblia. Se o cerne do livro, a essência do livro fosse o sofrimento, Si lo esencial en el libro fuese el sufrimiento, nós não teríamos 40 capítulos de poesia. nosotros no tendríamos 40 capítulos de poesía. A ênfase do livro de Jó El énfasis en el libro de Job é plena filiação. es una filiación plena. Então o livro de Jó é a maior poesia da Bíblia. Entonces el libro de Job es la mayor poesía de la Biblia. Como Deus pode escrever um poema como esse? ¿Cómo es que Dios puede escribir un poema como este? Nos olhos naturais, A los ojos naturales, o que nós vemos é sofrimento e sofrimento. lo que nosotros vemos es sufrimiento más sufrimiento. Com os olhos espirituais, Con los ojos espirituales, o que nós vemos é filiação, lo que vemos es filiación, maturidade espiritual. madurez espiritual. Prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. El premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. A palavra que Paulo usou ali para soberana em Filipenses 3 La palabra que Pablo ocupó allí para la soberana en Filipenses 3 é a palavra ascensional. es la palabra ascensional. Nós sabemos o que é um ascensor. Nosotros sabemos lo que es un ascensor. Retira você de um nível Lo saca a usted de un nivel e leva para um outro y nível. le lleva a otro nivel. No caso de um ascensor, ele faz os dois movimentos. El ascensor entonces hace estos dos movimientos. Mas no caso do trabalhar de Deus, Pero en el caso del trabajar de Dios, ao final de seu trabalhar em Jó, el final de su trabajar en Job, Deus fala com Jó a partir de um redemoinho. Dios habla con Job a partir de un remolino. O redemoinho nunca faz um trabalho de cima para baixo. El remolino nunca hace un trabajo desde arriba hacia abajo. Sempre faz um trabalho de baixo para cima. Siempre hace un trabajo desde abajo hacia arriba. O redemoinho vai elevar o que está em um nível inferior El remolino va a llevar algo que está en un nivel inferior a um nível superior. a un nivel superior. Por isso Deus falou com Jó de um redemoinho. Por eso es que Dios le habló a Job desde un remolino. Então essa grande poesia, Entonces, esta gran poesía, ela tem esse livro, este libro, ele tem 2 capítulos de narrativa. él tiene 2 capítulos de narración. São os 2 primeiros capítulos. Son los 2 primeros capítulos. Isso é importante você registrar aí. Eso es importante que usted registre. Os 2 primeiros capítulos Los 2 primeros capítulos são prosa son prosa ou narrativa. o narración. A partir do capítulo 3, A partir del capítulo 3 a poesia começa. comienza la poesía. Todo esse escrito é poético. Todo este escrito es poético. Até o capítulo 42, versículo 6, Hasta el capítulo 42, versículo 6, que diz: que dice: Eu te conhecia só de ouvir falar. De oídas te conocía, Agora os meus olhos te veem. mas ahora mis ojos te E ven. por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Aí termina a sessão poética. Y ahí termina la sesión poética. Então nós temos o final do livro. Entonces tenemos el final del libro. Versículo 7 do capítulo 42 El versículo 7 del capítulo 42 até o final. hasta el final. Uma pequena sessão, Una pequeña sesión, também em prosa, también en prosa, que vai nos narrar o que aconteceu com a vida de Jó. que nos va a narrar qué aconteció con la vida de Job. Então vamos colocar isso de outra maneira. Entonces vamos a poner esto de otra manera. A grande lição do livro de Jó, La gran lección en el libro de Job, filiação, como falamos, filiación, como dijimos, é que Deus irá fazer uma mudança de cativeiro em Jó. es que Dios iba a hacer una mudanza de cautiverio en Job. Isso é central no livro. Y esto es central en el libro. Jó vivia no cativeiro do eu. Job vivía en el cautiverio del yo. E ele seria transportado para o cativeiro de Cristo. Y él sería transportado o llevado al cautiverio de Cristo. E essa mudança é drástica. Y esta mudanza es drástica. É uma mudança profunda nos nossos corações. Es un cambio profundo en nuestros corazones. Por isso o Senhor agiu como agiu na vida de Jó. Es por eso que Dios actuó como actuó en el corazón de Job, en la vida de Job. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, En Efesios capítulo 2, verso 10, Paulo diz que nós somos um poema dele. nos es dicho que somos un poema de él. A palavra nas traduções é feitura. La palabra en las traducciones es hechura E a palavra no grego é poema. y la palabra en griego es poema. Nós somos seu poema. Nosotros somos su poema, Criados em Cristo Jesus. creados en Cristo Jesús. Deus está escrevendo seu poema. Dios está escribiendo su poema, Seu povo em Cristo. su pueblo en Cristo, Trabalhando na vida do seu povo. trabajando en la vida de su pueblo, Para que então nós sejamos sua obra-prima. para que entonces seamos su obra prima. E esse então é o assunto do livro de Jó. Y este es entonces el asunto en el libro de Job. Agora, a divisão do livro de Jó, Ahora la división en el libro de Job, ela segue uma série de discursos. ella sigue una serie de discursos. Então,
Vamos projetar o quadro que estava aí, por Entonces favor. vamos a proyectar el cuadro. Do lado de cá, Eh, dessa primeira parte, del lado derecho nós colocamos os discursos. tenemos los discursos E no lado direito, y en el otro lado, direito dos irmãos, derecho de los hermanos, a estrutura do livro. la estructura del libro, As divisões das séries de discursos. las divisiones de la serie de discursos. Então nós colocamos essas séries naquele redemoinho. Entonces colocamos estas series en este remolino. Então quando a sessão poética começa, Entonces cuando la sesión poética começa no capítulo 3, versículo 1, comienza en el capítulo 3, versículo 1, como está ali embaixo. como está ahí abajo, E vai até o capítulo 11, versículo 20. y va hasta el capítulo 11, versículo 20. Essa é a primeira série de discursos. Esa es la primera serie de discursos. Agora vamos prestar atenção aqui. Ahora vamos a poner atención aquí. Jó tem 3 amigos. Job tiene 3 amigos, E poderíamos dizer assim: y podríamos decir así, amigos como esse, amigos como esos, ninguém precisa de inimigos. con esos amigos nadie necesita de enemigos. Cada um deles Cada uno de ellos representa uma esfera da alma. representa una esfera del alma. Então, Elifaz Entonces Elifaz é o primeiro que fala. es el primero que habla. Sem dúvida nenhuma, no livro de Jó, Sin duda alguna, en el libro de Job, ele representa as emoções. él representa las emociones. Ele é todo emocional. Él es todo emocional. Ele vai analisar o sofrimento de Jó no terreno emocional. Él va a analizar el sufrimiento de Job en un terreno sentimental. Então, para que você veja apenas umas frases dele, Entonces, solo para que usted vea algunas frases de él. veja o capítulo 4, Vea el capítulo 4, versículo 12. versículo 12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Pode seguir. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Pode continuar. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Até aí. Você viu a linguagem de Elifaz? ¿Usted ve el lenguaje de Elifaz? Passou como um espírito diante de mim. Pasó como un espíritu delante de Todos mí. os pelos do meu corpo se levantaram. Todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. Toda a linguagem de Elifaz é emocional. Todo el lenguaje de Elifaz es emocional. Então, quando ele interpreta o sofrimento de Jó, Entonces, cuando él interpreta los sufrimientos de Job, por ele ser tão emocional, por ser él tan emocional, ele toca as emoções de Jó. él toca las emociones de Job. E as emoções de Jó ficam todo conturbadas. Y las emociones de Job quedan todas conturbadas. Por quê? ¿Por qué? Porque Jó está sofrendo Porque Job está sufriendo e ele não sabe por que ele está sofrendo. y él no sabe por qué está sufriendo. Ele tem que descobrir a causa do seu sofrimento. Él tiene que descubrir la causa de su sufrimiento. Quando nós lemos no capítulo 1, verso 3, Cuando leemos el capítulo 1, verso 3, que Jó era o maior do Oriente. que Job era el mayor del Oriente. E Deus mesmo deu um testemunho sobre Jó. Y Dios mismo da un testimonio sobre Job. Um testemunho quíntuplo. Un quíntuple testimonio. Jó era um homem justo, Job era un hombre justo, reto, recto, íntegro, íntegro, temente a Deus temeroso de Dios e que se desviava do mal. y apartado del mal. Uma vida maravilhosa. Una vida maravillosa. Deus deu esse testemunho. Dios da este testimonio. Assim era Jó. Así era Job. Deus disse a Satanás: Dios dice a Satanás, observaste o meu servo Jó? ¿has visto a mi siervo Job? Ninguém há na terra semelhante a ele. Nadie en la tierra como él. Esse é um testemunho de Deus. Ese es el testimonio de Dios. Mas havia um problema com Jó, Pero había un problema con Job, que Jó mesmo não conhecia. que Job mismo no conocía. Ele era cativo de sua beleza, Él era cautivo de su belleza, cativo de sua justiça própria, cautivo de su justicia propia, cativo de sua glória própria. cautivo de su gloria propia. Ninguém há como Jó. Ninguno hay como Job. É dito mais à frente no livro He dicho más adelante en el libro que quando ele saía nas praças, que cuando él salía en las plazas, os jovens se retiravam. los jóvenes se retiraban. Os príncipes punham a mão na sua boca, Los príncipes ponían una mano en su boca, porque Jó era o maior do Oriente. porque Job era el mayor del Oriente. Então ele gerava um espanto na vida dos outros. Entonces él producía un espanto en la vida de los otros. Então Deus vai trabalhar a vida de Jó Entonces Dios va a trabajar en la vida de Job para que ele chegasse a um nível para que él llegase a un nivel que ele não conhecia, que él no conocía, de relação e intimidade com Deus, de relación e intimidad con Dios, e também de visão de si mesmo. y también de una visión de sí mismo. Então,
Elifaz é o primeiro amigo de Jó. Entonces Elifaz es el primer amigo de Job. Quando Jó entra em todo aquele sofrimento, Cuando Job entra en todo aquel sufrimiento, esses três amigos vêm visitá-lo. estos tres amigos le vienen a visitar. A Bíblia diz que eles eram sábios. Nos dice la Biblia que ellos eran sabios. E se você examinar a terra da origem desses amigos, Y si examinamos la tierra de origen de estos amigos, você vai ver que eles eram de origem sábia. vamos a ver que ellos eran de origen sabios. Eles expressavam o máximo da sabedoria humana. Ellos expresaban el máximo de la sabiduría humana. E assim eles vão abordar Jó. Y así ellos van a abordar a Job. Então, Elifaz tipifica as emoções. Entonces Elifaz tipifica las emociones. Logo em seguida a Elifaz, Enseguida Elifaz nós temos Bildad. tenemos a Bildad. E ele começa a falar no capítulo 8. Y él comienza a hablar en el capítulo 8. Bildad é racional. Bildad es racional. Então ele tipifica a mente. Entonces él tipifica a la mente. Ele vai tentar ajudar Jó, Él va a intentar ayudar a Job. porque eles são amigos de Jó. Porque ellos son amigos de Job. Então ele vai tentar arrazoar os sofrimentos de Jó, Entonces él va a intentar arrazonar los sufrimientos de Job. porque ele é racional. Porque él es racional. Então ele vai buscar as interpretações sobre o sofrimento de Jó. Entonces él va a buscar las interpretaciones respecto al sufrimiento que tiene Job. E então, por ele ser racional, Y por ser el racional, ele vai atingir a mente de Jó, él va a alcanzar la mente de os Job. pensamentos de Los Jó. pensamientos de Job. E Jó não vai encontrar nenhuma resposta. Y Job no va a encontrar ninguna respuesta. Ele vai dizer que Bildad está errado, Él va a decir que Bildad está errado. porque ele é justo, Porque él es justo. ele é íntegro, Ele é íntegro. ele é santo. Él es santo. Então os arrazoamentos de Bildad não procedem. Entonces los razonamientos de Bildad no proceden. Mas o que importa aqui Pero lo que importa aquí é que ele vai aguçar a mente de Jó, es que él va a hacer más aguda la mente de Job. porque ele é racional. Porque él es racional. Então a mente de Jó é aguçada. Entonces la mente de Job es agudizada. E finalmente, Entonces finalmente, capítulo 11, capítulo 11, nós temos Zofar. tenemos a Zofar. Zofar é arbitrário. Y Zofar es arbitrario. Ele é sem paciência. Él es sin paciencia. Na última série de discursos, En la última serie de discursos, são 3 séries de discursos, son 3 series de discursos, como está ali no esquema. como está allí en el esquema. E na terceira série de discursos, En la tercera serie de discursos, Zofar nem mesmo fala nada. Zofar ni siquiera habla algo. Ele já perdeu a paciência com Jó, Él ya perdió la paciencia con Job. porque ele é voluntarioso, Porque él es voluntarioso, arbitrário, arbitrario. e ele representa a Y vontade, él representa la voluntad, emoções, emociones, mente mente e vontade. y voluntad. Essas são as faculdades de nossa alma. Estas son las facultades de nuestra alma. Ou seja, O sea, quando nós somos introduzidos no sofrimento, cuando somos introducidos en el sufrimiento, o primeiro elemento que fala em nós são as nossas almas. el primer elemento que habla en nosotros son nuestras almas. Nós queremos de alguma maneira encontrar uma resposta emocional aos nossos sofrimentos, Nosotros de alguna manera queremos encontrar una respuesta emocional a nuestro sufrimiento, ou uma resposta racional, o una respuesta racional, ou no terreno da vontade, o en el terreno de la voluntad, das decisões. de las decisiones. Mas no propósito de Deus, Pero en el propósito de Dios, ele usa o sofrimento Él usa los sufrimientos com um alvo infinitamente maior. con un objetivo inmensamente mayor. Aquilo que Jó chamou no final do seu livro, Aquello que Job llamó al final de su libro, agora os meus olhos te veem. ahora mis ojos te ven. Visão de Deus. Visión de Dios. Mas há uma outra contraparte. Pero hay otra contraparte. Eu, porém, me arrependo Por tanto, me arrepiento e me abomino y me aborrezco no pó e na cinza. en polvo y ceniza. A palavra abomino, La palabra abominar, usada em Jó 42:6, usada en Job 42:6, é uma palavra específica no hebraico. es una palabra específica en hebraico. Ela não é usada de qualquer maneira. Ella no es usada en cualquier manera. Ela sempre tem relação com adoração de ídolos. Ella siempre tiene relación con adoración de ídolos. Então no livro de Samuel está escrito assim, Entonces, en el libro de Samuel está escrito así, que a idolatria é abominação aos olhos do Senhor. que la idolatría es abominación a los ojos del Señor. Então quando Jó diz, eu me arrependo e me abomino, Entonces, cuando Job dice que él se arrepiente y se abomina, em outras palavras ele está dizendo, entonces, en otras palabras, está diciendo, eu era meu próprio ídolo. yo era mi propio ídolo. Eu me adorava. Yo me adoraba. Jó era como aquele que mantinha um espelho diante do seu rosto o dia todo. Job era como aquel que mantiene un espejo delante de su rostro todo el día. E todo dia ele estava olhando sua própria beleza. Y todo el día él miraba su propia belleza. Eu sou justo, Yo soy justo, reto,
recto, íntegro, íntegro, temente a Deus temeroso de Dios e me desvio do mal. y apartado del mal. Esse era Jó. Ese era Job. E todo dia ele passava com um espelho diante Y dele, todo el día él estaba con un espejo delante de él, contemplando esse espelho. contemplando este espejo. Então Deus usou o sofrimento Entonces Dios usó los sufrimientos para quebrar o espelho de Jó. para quebrar el espejo de Job. Todas as vezes que o Senhor trabalha em nós, Cada vez que el Señor trabaja en nosotros, Deus é soberano no arranjo das circunstâncias. Dios es soberano en los arreglos de las circunstancias. Não estamos nas mãos do destino No estamos en las manos del destino e nem da ni sorte. de la suerte. Estamos nas mãos do Senhor. Estamos en las manos del Señor. Então o Senhor usa todas as situações Entonces el Señor usa todas las para situaciones trabalhar sobre as nossas vidas. para trabajar sobre nuestras vidas. Qual é o seu propósito? ¿Cuál es su propósito? Plena filiação. Una afiliación plena. Mudança de cativeiro. Cambio de cautiverio. Do cativeiro do ego Del cautiverio del ego para o cativeiro de Cristo. para el cautiverio de Cristo. Mas essa mudança é tão profunda. Pero esta mudanza es tan profunda. Então, se você ler o livro de Jó com cuidado, Entonces, si leemos el libro de Job con cuidado, Jó entrou num processo, inclusive, de enfermidade. Job entró incluso en un proceso de enfermedad. E há pelo menos 15 sintomas da sua enfermidade. Y hay al menos 15 síntomas de su enfermedad. Ele teve feridas por todo o corpo, Él tuvo heridas por todo el cuerpo, febre, fiebre, pele ressecada, ou piel ressequida. reseca. 15 sintomas. 15 síntomas. Provavelmente esse processo na vida de Jó durou algo em torno de 6 meses. Probablemente este proceso en la vida de Job duró alrededor de 6 meses. E Deus está escrevendo a sua poesia. Y Dios está escribiendo su poesía. Que mistério maravilhoso. Qué misterio maravilloso. Então, esse poema segue. Entonces este poema continúa. Na primeira série, En la primera serie, capítulo 3, 1 a 11, 20. capítulo 3, 11, 3, 1 a 11, 20. 3.1 al 11.20. Então vamos para uma segunda série. Entonces vamos a una segunda serie. Vamos para uma terceira Vamos série. a una tercera serie. Capítulo 21, versículo 1. Capítulo 21, verso 1. A capítulo 28, versículo 28. Al capítulo 28, versículo 28. E então nós chegamos nos chamados discursos de desafio de Jó. Entonces llegamos a los llamados discursos de desafíos de Job. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos a entender lo que está aconteciendo aquí. Jó não conhecia a Deus adequadamente. Job no conocía a Dios adecuadamente. E então ele não conhecia a si mesmo Y adequadamente. por lo tanto, él no se conocía a sí mismo adecuadamente. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo 29. Entonces abra su Biblia en el capítulo 29. Esse é o capítulo da autoglorificação. Este es el capítulo de la autoglorificación. Depois da alma de Jó ser tão estimulada, Después que el alma de Job fue tan estimulada, ele já está tão cansado, él ya está tan cansado, ele está sofrendo tanto, él está sufriendo tanto, que ele vai fazer discursos de desafio. él va a hacer discursos de desafíos. Se nós pudéssemos sugerir uma profissão para Jó, Si nosotros pudiésemos sugerir una profesión a Job, nós diríamos que Jó era advogado. podríamos decir que Job era un abogado. Porque ele disse assim no seu livro: Porque él dice así en su libro. eu já tenho encaminhada a minha causa, Yo ya he encaminado mi causa e que o Todo-Poderoso se defenda. y que el Todopoderoso se defienda. Impressionante. Impresionante. Jó tem como um tribunal humano, Job tiene como un tribunal humano e ele é um advogado. y él es un Ele abogado. está acusando Deus. Estaba acusando a Dios E está dizendo: a minha causa é muito segura, y está diciendo mi causa es muy segura, é muito bem embasada, muito forte. es muy bien basada, es muy fuerte. Eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou íntegro. Eu sou Eu sou íntegro. reto. Eu sou recto. Eu me desvio do mal. Me aparto del mal. Eu sou temente a Deus. Soy temeroso de Dios. Então que o Todo-Poderoso se defenda. Entonces que el Todopoderoso se defienda. O problema com Jó El problema con Job era que Deus não descia ao seu tribunal. es que Dios no descendía a su tribunal. O silêncio de Deus El silencio de Dios foi ensurdecedor para Jó. fue ensordecedor para Job. Muitas vezes em nossos sofrimentos, Muchas veces en nuestros sufrimientos, Deus nos responde com o seu silêncio. Dios nos responde con su silencio. E o seu silêncio é tão ensurdecedor, Y su silencio es tan ensordecedor porque nossas almas estão em revolução. porque nuestras almas están en revolución, Nossas emoções, nuestras emociones, nossa mente, nuestra mente, não sabemos explicar, no sabemos explicar, nossa vontade, nuestra voluntad, todos estão revolucionados. todas están revolucionadas E Deus está calado. y Dios está callado. Então, Entonces, quando Eliú começa a falar, cuando Eliú comienza a hablar, já voltaremos aqui no capítulo 29, ya volveremos aquí al capítulo 29, Eliú representa o falar do Espírito Santo. Eliú representa el hablar del Espíritu Santo. Por que ele foi o último a falar? ¿Por qué él fue el último al hablar? Porque ele era o mais jovem. Porque él era más joven. E naquele contexto oriental, Y en aquel contexto oriental, seria impossível que o mais novo falasse antes dos mais velhos. sería imposible que los más jóvenes hablasen antes que los más viejos.
Eliú representa o Espírito Santo. Eliú representa al Espíritu Santo. Por quê? ¿Por qué? Quando nós sofremos, Cuando sufrimos, os primeiros a falar são as faculdades de nossa alma. lo primero a hablar son las facultades de nuestras almas. Falam as nossas emoções. Habla nuestras emociones, Falam os nossos pensamentos. habla nuestros pensamientos, Falam nossa vontade. habla nuestra voluntad. E por último, E finalmente, fala o Espírito Santo. Finalmente habla el Espíritu Santo. Isso sempre acontece conosco. Eso siempre acontece con nosotros. Por que é assim? ¿Por qué es así? Porque o nosso velho homem é mais velho que o novo homem. Porque nuestro viejo hombre es más viejo que el nuevo hombre. Então o velho homem fala primeiro. Entonces el viejo hombre habla primero E o novo homem vai falar por último. y el nuevo hombre va a hablar al final. Mas quando o Espírito Santo vem e interpreta para nós, Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos interpreta, então nossa boca vai se calar. entonces nuestra boca se va a callar. Então, antes de lermos algo sobre o capítulo 29, Entonces, antes de leer algo sobre el capítulo 29, sabe qual é uma das frases mais lindas do livro de Jó? ¿sabe cuál es una de las frases más lindas del libro de Job? Olha o capítulo 31, Mira el capítulo 31, verso 40. verso 40. A última frase. La última frase. Aquí terminan las palabras de Job. Essa é uma das frases mais lindas do livro. Esa es una de las frases más lindas del libro de Job. Porque agora Jó parou de falar. Porque ahora Job terminó de hablar. Sua boca está calada. Su boca está callada. Ele não tem mais palavras. Él no tiene más Ele palabras. já está esgotado. Él ya está agotado. Suas emoções já não respondem a mais nada. Sus emociones no responden a nada A más. sua mente não consegue arquitetar mais nada. Su mente no consigue quitar nada más. Ele já fez a sua causa, Él ya expuso su causa, a sua defesa. su defensa. Mas Deus não fala nada. Pero Dios no dice nada. Deus não se manifesta. Dios no se manifiesta. Jó está no fim de si mesmo. Job está en el fin de sí mismo. Mas então suas palavras cessaram. Pero entonces sus palabras cesaron. Mas seu coração ainda está bem vivo. Pero su corazón está bien vivo. Então nós temos capítulo 29, 30 e 31. Entonces tenemos capítulos 29, 30 y 31. E esses são os capítulos do auge do egocentrismo. O máximo, clímax. Entonces esto los capítulos del clímax del egocentrismo. Capítulo 29. Capítulo O 29, capítulo da autoglorificação. el capítulo de la autoglorificación. Jó sofreu, sofreu e sofreu. Job sufrió, sufrió, sufrió. E o seu ego foi inflando, inflando, inflando. Y su ego se fue inflando, inflando, inflando. Então ele não se contém. Entonces él no se contenía. E ele vai falar suas palavras diante de Deus. Entonces él va a hablar sus palabras delante de Dios. Então ele se glorifica. Entonces él se glorifica. Todo o capítulo 29. Todo el capítulo 29. Veja os versos de 1 a 3. Vea los versos del 1 al 3. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? 4 e 5 também, por favor. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Ele diz no verso 2. Él dice en el verso 2, Deus me guardava no passado. Dios me guardaba en pasado, Fazia resplandecer sua lâmpada sobre a minha cabeça. hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza, Também no passado. también en el pasado. Os dias do meu vigor, no versículo 4. En los días de mi juventud, en el verso 4. A amizade de Deus estava sobre a minha tenda. El favor de Dios velaba sobre mi tienda. Como que Jó está fazendo a leitura? ¿Cómo es que Dios está haciendo esta lectura? Deus está me perseguindo. Dios me está persiguiendo. Aliás, o nome Jó, No obstante, el nombre Job, a palavra Jó, la palabra Job, tem dois significados. tiene dos significados. Perseguido Perseguido e um outro significado. y otro significado. Voltando sempre para Deus. Volviendo siempre hacia Dios. Interessante esses dois significados. Interesante estos dos significados. Ele tanto é, de alguma maneira, o perseguido Por un lado es el perseguido e aquele que se volta sempre para Deus. y por otro lado aquel que siempre se vuelve a Dios. Mas antes que Jó se volte para Deus, Pero antes que Job se vuelva a Dios, ele se volta para si mesmo. él se vuelve a sí mismo. Então o capítulo 29 é o capítulo da autoglorificação. Entonces el capítulo 29 es el capítulo de la autoglorificación. Verso 11. Versículo 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Verso 14. Verso 14. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Verso 21. Versículo 21. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. 22. 22. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Todo esse capítulo é de autoglorificação. Todo este capítulo es de Ele fala autoglorificación. todo o tempo sobre si mesmo Él habla todo el tiempo sobre sí e a glória que ele y tinha. la gloria que tenía. Mas agora a amizade de Deus Pero ahora la amistad de Dios não está mais na minha ya tenda. no está sobre mi tienda. Essa era a avaliação de Jó, Ese era el respaldo de Job, mas não de Deus. pero no de Dios.
Capítulo 30. Capítulo 30. O capítulo da autopiedade. El capítulo de la autopiedad. Depois você pode ler com mais detalhes. Después usted puede leer con más detenimiento. Mas veja como Jó é ousado. Pero mire cómo Job es osado. Capítulo 30, verso 1. Capítulo 30, verso 1. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Veja esse versículo. Vea ese versículo. Jó diz que aqueles jovens que riam dele, Job dice que aquellos jóvenes que se rían de él, os pais desses jovens, los padres de estos jóvenes, Jó teria vergonha Job tendría vergüenza. de colocá-los ao lado dos cachorros do seu rebanho. Él tendría vergüenza de ponerlos al lado de los cachorros de su rebaño. Jó está dizendo que ele é infinitamente melhor do que eles. Job está diciendo que él es infinitamente mejor que ellos. Então todo o capítulo 30 Entonces todo el capítulo 30 é um capítulo de autopiedade. es un capítulo de autopiedad. Verso 15. Verso 15. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Passou a minha prosperidade. Mi prosperidad pasó como nube. Verso 19. Versículo 19. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Verso 20 e 21. Verso 20 y 21. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Tu fostes cruel contra mim. Te has vuelto cruel contra mí. Todo esse capítulo é de autopiedade. Todo este capítulo es de autopiedad. Quando Simão disse ao Senhor: Cuando Simón dice al Señor, tem misericórdia de ti, ten misericordia de ti, não suceda isso contigo. que tal cosa no te acontezca. O que Satanás estava buscando através da mente de Simão? ¿Qué es lo que Satanás estaba buscando a través de la mente de Simón? Levar o coração do Senhor Jesus à autopiedade. Llevar el corazón del Señor Jesús a la autopiedad. A autopiedade é maligna. La autopiedad es maligna. Todas as vezes que nós estamos sofrendo, Cada vez que estamos sufriendo, nós temos a tendência de mostrar isso para todas as pessoas. tenemos la tendencia de mostrarle eso a todas las personas. Veja como eu estou sofrendo. Mire cómo estoy sufriendo. Veja como eu estou débil. Mire cómo estoy Veja débil. como eu estou necessitado. Mire cómo estoy necesitado. Nós quase que levamos um outdoor nas reuniões. Um cartaz, um outdoor. Es como que llevamos una propaganda en las reuniones, un cartel. Eu estou sofrendo. Yo estoy sufriendo. Todos orem por mim. Todos oren por mí. Então o nosso egocentrismo é tão aguçado. Entonces nuestro egocentrismo es tan agudo. Autopiedade. Autopiedad. E o capítulo 31 El capítulo 31 é o capítulo da autojustificação. es el capítulo de la autojustificación. Jó vai dizer que nenhuma viúva deixou de ser cuidada por ele. Job va a decir que ninguna viuda dejó de ser cuidada por él. Nenhum órfão passou fome na sua porta. Ningún huérfano pasó hambre en su puerta. Então ele se autojustifica. Entonces él se autojustifica. Então temos o clímax do ego. Entonces tenemos el clima del ego. Autoglorificação, Autoglorificación, autopiedade autopiedad e y autojustificação. autojustificación. Então por isso chegamos nessa frase especial. Entonces por eso llegamos a esta frase especial. 31:40. 31:40. Fim das palavras de Jó. Terminan las palabras de Job. Então no capítulo 32, Entonces capítulo 32. Eliú vai começar a discursar. Eliú va a comenzar a hacer su discurso. E ele representa o Espírito Santo. Y él representa al Espíritu Santo. Verso 13. Verso 13. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Verso 18. Verso 18. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. E Eliú vai discursar até o capítulo 37. Y Eliú va a discursar hasta el capítulo 37. Veja o verso 17 do capítulo 33. Vea el versículo 17 del capítulo 33. Pode ler desde o verso 15 a 17. Del verso 15 al 17. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Soberba. Soberbia. Essa é uma palavra importante aí. Es una palabra importante allí. Deus estava tratando com Jó. Dios estaba tratando con Job. Capítulo 33, verso 17. Capítulo 33, versículo E 17. esse é o grande motivo. Y este es el gran motivo. Soberba. Soberbia. Soberba são aqueles olhos que olham para dentro. Soberbia son aquellos ojos que miran hacia adentro. Eu sou justo.
Yo soy justo. Eu sou íntegro. Yo soy íntegro. Eu sou reto. Yo soy recto. Eu temo a Deus. Yo temo a Dios. Eu me desvio do mal. Yo me desvío del mal. Eu e eu. Yo y yo. Esse é a soberba. Esa es la soberbia. A soberba é um pecado tão sutil La soberbia es un pecado tan sutil e ela caminha a par e passo com o nosso crescimento espiritual. que ella camina al par y paso a paso con nuestro crecimiento espiritual. Essa é a tragédia da soberba. Esa es la tragedia de la soberbia. Quando nós estamos crescendo espiritualmente, Cuando estamos creciendo espiritualmente, a soberba nunca deixará de caminhar ao nosso lado. la soberbia nunca dejará de caminar a nuestro lado. E ela irá dizer para nós: Y ella irá a decir a nosotros, você está crescendo. tú estás creciendo, Você está amadurecendo. estás madurando, Você está se tornando mais santo. estás volviéndote más santo. Você. Tú y tú. Então a soberba é tão sutil, Entonces la soberbia es tan sutil porque ela acompanha até mesmo o nosso crescimento espiritual. porque ella acompaña incluso nuestro crecimiento espiritual. Mas então qual é a nossa chance de libertação? Pero entonces, ¿cuál es nuestra oportunidad de libertarnos? Você lembra quando Davi deixou Jerusalém e foi para o deserto? ¿Se acuerda usted cuando David dejó Jerusalén y fue al desierto? Absalão se rebelou contra ele e tomou o trono. Absalón se rebeló contra él y tomó el trono. E Davi se retira para o deserto. Y David se retira al desierto. Davi era o ungido de Deus. David era un ungido del O Señor, rei segundo o coração de Deus. el rey conforme al corazón de Dios. Seu filho usurpa o trono Su hijo usurpa el e trono Davi sai para o deserto de Judá. y David se va al desierto de Judá. E um descendente de Saul, chamado Simei, Y un descendiente de Saúl llamado Simei se coloca ao lado da caravana de Davi. se pone al lado de la caravana de David. E ele vai amaldiçoando Davi Y él va maldiciendo a e David, dizendo: você é um traidor, diciéndole, tú eres un traidor, filho de Belial. hijo de Belial. E um general de Davi Y un general de David não se conforma com aquilo. no se conforma con E aquello diz então a y Davi: le dice a David, não queres que eu passe à frente? ¿no querés que vaya al frente? Tome a minha espada Tome mi espada e corte a cabeça desse cão morto. y corte la cabeza a este perro muerto. Então Davi diz algo a ele: Entonces David dice algo a que él. tenho eu contigo, filhos de Zeruia? ¿Qué tengo yo contra ti, hijo de Sarbia? Embainha a tua espada. Envaina tu espada. Se o Senhor o enviou para me amaldiçoar, Si el Señor lo envió para maldecirme, que ele me amaldiçoe. que Él me maldiga. Da mesma maneira, essa soberba caminha ao lado dos nossos corações. De la misma manera, esta soberbia camina al lado de nuestros corazones. O general de Davi dava ouvidos a Simei, El oficial de David daba oídos a Simei, mas não Davi. pero no David. Da mesma maneira, De la misma forma, à medida que essa soberba caminha ao nosso lado, a medida que esta soberbia camina a nuestro lado, nunca devemos dar ouvidos a ela. nunca debemos darle oído a ella. Nós não estamos nos tornando melhores. No estamos volviéndonos mejores. Cristo vai sendo aumentado em nós. Cristo va siendo aumentado en nosotros. É a vida de Cristo. Es la vida de Cristo. É a glória de Cristo. Es la gloria de Cristo. Há um grande segredo para amadurecermos na vida cristã. Hay un gran secreto para madurar en la vida cristiana. Percebermos que todos os nossos valores, Percibir que todos nuestros valores, todos os nossos recursos, todos nuestros recursos, tudo aquilo que é precioso para nós, todo aquello que es precioso para não nosotros, está exatamente em nós. no está exactamente en nosotros. Está em Cristo. Está en Cristo. E Cristo está em nós. Y Cristo está en nosotros. Se nós transportarmos os valores de Cristo para nós, Si nosotros trasladamos los valores de Cristo a nosotros, então estamos em um caminho perigoso. entonces estamos en un camino peligroso. Vamos começar a nos gloriar Vamos a comenzar a gloriarnos naquelas coisas en aquellas cosas que na verdade não são nossas, que en verdad no son nuestras, são de Cristo. son de Cristo. E continuam sendo de Cristo. Y continuarán siendo de E Cristo. sempre serão de Cristo. Y siempre serán de Cristo. Mas Jó não aprendeu essa lição. Pero Job no aprendió esta lección. Então Deus vai tratar com Jó. Entonces Dios va a tratar con Job. Por quê? ¿Por qué? A soberba precede a ruína. La soberbia precede a la ruina. Por que Deus pôs a sua mão em Jó? ¿Por qué Dios puso su mano en Job? Porque Jó era soberbo. Porque Job era E soberbio. a soberba precede a ruína. Y la soberbia precede la ruina. Então já temos uma luz no final do túnel. Entonces ya tenemos una luz al final del túnel. Deus é bom. Dios es bueno. Deus é misericordioso. Dios es misericordioso. Ele sabe que a nossa soberba vai nos matar. Él sabe que nuestra soberbia nos va a matar. Vai nos arruinar. Nos va a arruinar. Então Deus põe sua mão sobre nós. Entonces Dios pone su mano sobre nosotros. C.S. Lewis, C.S. Lewis, um servo do Senhor do século passado, un siervo del Señor del siglo pasado, ele disse assim: él dijo así: o sofrimento é uma trombeta de Deus el sufrimiento es una trompeta de Dios para despertar um mundo surdo. para despertar a un mundo sordo.
É assim nossa vida cristã. Es así nuestra vida cristiana. Deus tem uma trombeta, Dios tiene una trompeta, o sofrimento, el sufrimiento, e Ele vai usá-la nas nossas vidas y Él la va a usar en nuestras vidas para despertar os nossos corações, para despertar nuestros corazones, para que nós não sejamos mortos pela soberba, para que no seamos muertos por la soberbia, não vivamos uma vida de cativeiro do ego, para que no vivamos una vida cautiva al ego, porque a soberba precede a ruína porque la soberbia precede a la e a ruina altivez de espírito a queda. y la altivez de espíritu la caída. Então esse é o motivo do sofrimento de Jó. Entonces ese es el motivo del sufrimiento de Job. Você vê que a ênfase não são os sofrimentos, Usted ve que el énfasis no son los sufrimientos, não é uma questão do problema do sofrimento do justo, no es asunto del sufrimiento del justo, nada disso. nada de eso. É o propósito de Deus, Es el propósito de Dios, plena filiação, una filiación plena, levado de um nível de conhecimento de Deus llevados de un nivel del conocimiento de a Dios um nível mais alto do conhecimento de a un Deus. nivel más alto del conocimiento de Dios. Como Deus faz isso? ¿Cómo Dios hace esto? 3 séries de discursos. 3 series de discursos. Toda a alma de Jó é agitada. Todo el alma de Job es agitada. Ele não sabe mais o que sente, Él no sabe más lo que siente. não sabe mais o que pensa, No sabe más lo que piensa. não sabe explicar mais nada. No sabe explicar nada más. Então o que ele tem a dizer Entonces, ¿qué es lo que él tiene que é decir? sobre o seu tesouro. Perdón. Sobre o seu tesouro. Es sobre su tesoro. A boca fala La boca habla do que está cheio o coração. de lo que está lleno el corazón. Jó estava cheio de si mesmo. Job estaba lleno de sí mismo. Então ele vai falar de si mesmo. Entonces va a hablar de sí mismo. Então ele se autoglorifica, Entonces se autoglorifica, ele tem autopiedade tiene autopiedad e se autojustifica. y se autojustifica. Porque sua boca fala do que seu coração está cheio. Porque su boca habla de lo que está lleno el corazón. Então chegamos aos discursos de Eliú Entonces llegamos a los discursos de Eliú e finalmente chegamos aos discursos de Deus. y finalmente llegamos a los discursos de Dios. Então chegamos ao capítulo 38. Entonces llegamos al capítulo 38. Que maravilhosos capítulos são esses. Qué maravillosos capítulos son estos. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Que linda pergunta. Qué linda pregunta. Deus está dizendo que Jó não conhece nada. Dios está diciendo que Job no conoce nada. Nada daquilo que Deus está fazendo com ele. Nada de aquello que Dios está haciendo con él. Então ele faz um questionário para Jó, Entonces él hace un cuestionario a Job com perguntas maravilhosas. con preguntas maravillosas. Veja o capítulo 39, Ve el capítulo 39, verso 1. versículo 1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Verso 5. Versículo 5. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Verso 9. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Verso 13 a 18. Del 13 al 18. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque lo privó Dios de sabiduría y no le dio la inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y su jinete. Que trecho impressionante. Qué trecho más impresionante. Deus está comparando a si mesmo com a avestruz. Dios se está comparando a sí mismo con un avestruz. A avestruz trata duramente os seus filhos, La avestruz trata duramente a sus hijos, mas ela não tem nenhuma sabedoria. pero ella no tiene ninguna Ela sabiduría. não tem propósito. Ella no tiene Ela propósito. não tem entendimento. Ella no tiene entendimiento. Mas Deus, quando trata os seus filhos, Pero Dios cuando trata a sus hijos, Ele é cheio de sabedoria Él es lleno de e sabiduría é cheio de propósito. y es lleno de propósitos. Essas perguntas que Deus faz a Jó Estas preguntas que Dios hace a Job e essas narrativas y estas narraciones são cheias de significado. son llenas de Se significado. nós pudéssemos resumir em poucas frases, Si pudiésemos resumir en pocas frases, nós podemos dizer que a excelência da sabedoria, podríamos decir que la excelencia de la sabiduría, a excelência do propósito, la excelencia del propósito, estão em tudo aquilo que Deus faz. están en todo aquello que Dios hace. Ele faz com sabedoria Dios actúa con e sabiduría faz com propósito. y actúa con propósito. Sempre Siempre. com essas duas coisas. Con estas dos cosas. Então esses discursos seguem.
Entonces este discurso continúa. Agora nós estamos chegando nesse final. Ahora estamos llegando al final. É um final Es maravilhoso. un final maravilloso. Preste atenção aqui. Ponga atención aquí. Deus está falando com Jó de um redemoinho. Dios está hablando con Job de un torbellino. E serão duas rodadas. Y eran dos rodadas. A primeira rodada, La primera rodada, Deus coloca Jó de cabeça para baixo. Dios coloca a Job de cabeza abajo. E ele não sabe responder nenhuma Y pergunta. él no sabe responder ninguna pregunta. Então ele diz assim no capítulo 40, Entonces le dice así en el capítulo 40. vamos ler de 1 a 5. Vamos a leer del 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Não são maravilhosas essas frases? ¿No son maravillosas estas frases? Jó não tem mais o que responder. Job no tenía nada más que Não responder. tem palavras diante do Todo-Poderoso. No tenía palabra delante del De Todopoderoso. alguma maneira, Jó está entendendo que Deus, na sua sabedoria e propósito, está lidando com ele. De alguna manera Job está entendiendo que Dios en su sabiduría y propósito está lidiando con él. Então, a primeira fase da interlocução com Deus termina. Entonces la primera etapa de la interlocución con Dios termina. E Jó põe a mão na sua boca. Y Job pone su mano en su boca. Essa frase do verso 4. Esa frase del verso 4. Eu sou indigno. Yo soy vil. É tão diferente de outras que Jó falou. Es tan diferente a otras que Job había hablado. Deixa esse capítulo marcado aí Mantenga marcado ese capítulo e abra no capítulo 9, verso 21. y abra en el capítulo 9, verso 21. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. 9, 21. No, 21. Eu sou íntegro. Não levo em conta a minha alma. Jó está fazendo uma afirmação. Job está haciendo una afirmación. Yo soy íntegro. Eu sou íntegro. Yo soy íntegro. Capítulo 33, versículo 9. Capítulo 33, versículo 9. Estou limpo e sem transgressão. Estoy limpio y sin transgresión. Eu sou puro Yo soy puro e não tenho iniquidade. y no tengo iniquidad. Ainda no capítulo 34, versículo 5. Aún en el capítulo 34, verso 5. Porque Job ha dicho: Yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. E veja o capítulo 35, versículo 2. Y ve el capítulo 35, verso 2. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Esse era o pensamento de Jó. Ese era el pensamiento de Eu Job. sou justo. Yo soy justo. Eu sou limpo. Eu sou limpo. Eu sou puro. Eu sou puro. Eu sou íntegro. Eu sou íntegro. Mas agora o que ele disse no capítulo 40, verso 4? Pero ¿qué es lo que dice ahora en el capítulo 40, verso 4? Eu sou indigno. He aquí que yo soy vil. Jó está chegando ao lugar onde Deus iria levá-lo. Dios está llegando al lugar donde Dios quería llevarle. E como ele vê a sua indignidade, Como él ve su indignidad, eu ponho a mão na minha boca. yo pongo mi mano en mi boca. Agora aqui também há um mistério maravilhoso. Entonces aquí hay un misterio maravilloso. Deus poderá continuar falando com Jó Dios podrá continuar hablando con Job porque Jó pôs a mão em sua boca. porque Job puso su mano en su boca. Talvez nós não tivéssemos essa segunda rodada, Quizá essa não segunda fase, Quizás no tendríamos esta segunda etapa se Jó não pusesse a mão em sua boca. si Job no pusiese su mano en su boca. Eu sou indigno. Yo soy vil. Ponho a mão na minha boca. Pongo mi mano en mi boca. E agora o que vai acontecer a partir do verso 6, ¿Y ahora qué es lo que va a acontecer a partir del verso 6? capítulo 40. Capítulo 40. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino y dijo, A mesma frase que encontramos no capítulo 38. la misma frase que encontramos en el capítulo Então 38. são duas fases. Entonces son 2 etapas. E o que há no meio? ¿Y qué es lo que hay en el medio? Uma confissão de Jó. Una confesión de Job. Eu sou indigno Yo soy indigno e ponho a mão na minha boca. y pongo mi mano en mi boca. Então isso permitiu que Deus continuasse o seu trabalho em Jó. Entonces eso permitió que Dios continuase su trabajo en Job. Que lição importante. Qué lección importante. A maneira como nós respondemos aos tratos de Deus La manera como respondemos a los tratos de Dios irá determinar va a determinar se Deus irá seguir conosco nos seus tratos. si Dios va a continuar con nosotros en sus tratos. Nossa resposta é tão importante. Nuestra respuesta es tan E importante. agora estamos chegando ao final do livro. Y ahora estamos llegando al final del libro. Sem dúvida na sua parte mais preciosa. Sin duda en su parte más preciosa. Deus compara Jó a 2 animais. Dios compara a Job a 2 animales. No original, as palavras são Leviatã
En el original las palabras son Leviatán, aqui traduzido por crocodilo, aquí traducido como cocodrilo, capítulo 41, verso 1. capítulo 41, verso 1. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le echa en su lengua? E no verso 15 Y en el verso 15 do capítulo 40. del capítulo 40. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Behemoth, Leviatã. Behemoth y Leviatán. A figura mostrada aqui parece muito mais um rinoceronte do que um hipopótamo. La figura mostrada aquí parece más bien un rinoceronte que un hipopótamo, Porque é dito que Deus o proveu de espada. porque he dicho que Dios le proveyó de espada. Provavelmente se refere a esse chifre do rinoceronte. Probablemente se refiere a ese cuerno del rinoceronte. Mas o importante aqui é que Deus está comparando Jó a dois animais. Pero lo importante aquí es que Dios está comparando a Job con dos animales. E o importante aqui é o que Deus quer ensinar para Jó. Y lo importante aquí es lo que Dios quiere enseñarle a Job. Primeiro o rinoceronte. Primero el rinoceronte. Nós já lemos Jó 1:3. Ya leímos Job 1:3. É dito que Jó era o maior do Oriente. Nos has dicho que Job era el mayor de los orientales. Ninguém pode derrubar um rinoceronte. Nadie puede derribar un rinoceronte. Ninguém pode dar uma rasteira no rinoceronte. Nadie puede dar un Tombo no rinoceronte. Nadie puede empujar un rinoceronte. Ele é tão pesado. Es tan pesado, Mais de 3 toneladas. más de 3 toneladas. Jó era o maior do Oriente. Job era el mayor del oriente. É dito que as pernas, as patas do rinoceronte Es dicho que las patas del rinoceronte são como colunas de bronze. son como columnas de bronce, Muito bem estabelecidas. muy bien establecidas. Então, assim era Jó. Entonces así era Job. Ele estava tão estabelecido na sua própria Él justiça. estaba tan establecido, firme en su propia Na sua justicia, glória. en su gloria. E quando Deus fala com Jó aqui, Y cuando Dios habla con Job aquí, nesse verso 15, en este verso 15, há uma expressão interessante. hay una expresión interesante. Contempla agora o Behemoth que eu criei contigo. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Ele compara Jó a esse animal. Él compara a Job con este animal. Ele está dizendo, olha para ele e você vai ver você. Está diciéndole, mira este animal y te vas a ver a ti. Armado com uma espada. Armado con una espada. Ninguém se aproxima dele. Nadie se acerca a él. Estabelecido sobre suas próprias pernas. Afirmado en sus propias piernas. Tão robusto. Tan robusto. Tão forte. Tan fuerte. Tão cheio de vigor. Tan lleno de vigor. Esse era Jó. Ese era Job. A segunda pergunta, La segunda pregunta, no capítulo 40, versículo 1. capítulo 40, versículo 1. Podes tu apanhar o Leviatã com anzol? Capítulo 41, verso 1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Veja o que é dito dele no verso 12. Vea lo que es dicho de él en el verso 12. Preste atenção nos versos 12 a 17. Ponga atención desde los versos 12 al 17. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Essa pergunta de Deus no verso 13. Esta pregunta de Dios en el verso 13. Quem abrirá as vestes do seu dorso ou penetrará a couraça ou carcaça dobrada? ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura y quién se acercará a él con su freno doble? Esse era Jó. Ese era Job. Assim como o Leviatã, Así como el Leviatán, Jó tinha uma dupla carcaça. Job tenía una doble carcasa. Aquelas escamas são tão justapostas Aquellas escamas son tan yuxtapuestas que não entra nem o ar, que no entra ni siquiera el aire, como assim está escrito. como también está O que escrito. isso significa? ¿Qué significa eso? Jó era inquebrantável. Job era inquebrantable. Nenhuma lança podia penetrar aquela carcaça. Ninguna lanza podría penetrar aquella carcasa. Então Deus faz essa pergunta. Entonces Dios hace esta pregunta. Quem pode apanhar o crocodilo? ¿Quién puede sacar al cocodrilo? Quem pode colocar um anzol na sua narina? ¿Quién puede poner un anzuelo en su nariz? Qual é a resposta? ¿Cuál es su respuesta? Somente Deus mesmo. Solo Dios mismo. Ele apanharia esse crocodilo Él sacaría este cocodrilo e trataria com ele. y trataría con E él. penetraria suas escamas, Y penetraría sus escamas, o seu orgulho, su orgullo, sua carcaça, su carcasa ou sua couraça. o su coraza. Verso 25. Versículo 25. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Verso 33. Versículo 33. No hay sobre la tierra quien se le parezca,
animal hecho exento de temor. E 34. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Essa é a figura de Jó. Esa es la figura de Job. E por isso Deus o tratou dessa maneira. Y por eso Dios lo trató de esta manera. Qual era o propósito de Deus? ¿Cuál es el propósito de Dios? Deus tem prazer no sofrimento? ¿Dios tiene placer en el sufrimiento? Não. No. Deus quer conduzir os seus filhos à maturidade, Dios quiere conducir a sus hijos a la madurez, a um nível de intimidade a un nivel de intimidad e de conhecimento de Deus y de conocimiento de Dios que antes não tínhamos. que antes no teníamos. Então nós temos o final do livro. Entonces tenemos el final del libro. No capítulo 42, de 1 a 6, En el capítulo 42, del 1 al 6, nós temos um novo Jó, tenemos un nuevo Job, como colocamos ali no esquema. como colocamos aquí en el esquema. Um novo Jó. Un nuevo Job. E o que esse novo Jó diz? ¿Y qué es lo que este nuevo Job dice? Vamos ler de 1 a 6. Vamos a leer desde el verso 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Vamos parar aí um pouco. Vamos a parar aquí un poco. Quando o livro inicia no capítulo 1, Cuando comienza el libro en el capítulo 1, claramente nós vemos vemos claramente quem tocou na vida de Jó foi o diabo. quien tocó la vida de Job fue el diablo. Há aquela interlocução entre Deus e Satanás, Aquella conversación entre Job y Satanás. e Deus permite que também duas fases sejam infligidas a Jó. Y también Dios permite que Duas etapas. dos etapas alcanzaran a Job. Primeiro é tocado em tudo que Jó possui. Primero Job es tocado en todo lo que Seus poseía. camelos, seus jumentos, Sus camellos, sus bueyes, seus filhos. sus hijos. E depois há uma segunda Y fase, también una segunda fase, onde é tocado no corpo de Jó. donde es tocado el cuerpo de Job. Então ele tem essa enfermidade. Entonces él tiene esta enfermedad. E nessa fase de crise, Y en esta etapa de crisis, Jó adora a Deus. Dios adora a Dios. Job adora a Dios. Ele permaneceu firme na crise, Él permaneció firme en la crisis, mas ele falhou no processo. pero él falló en el proceso. Nesse processo, ele acusa Deus. En este proceso él acusa a Dios. Mas Deus não se deixa levar por isso. Pero Dios no se deja llevar por Ele esto. conhece Jó. Él conoce a Job. Ele conhece tudo sobre Jó. Él conoce todo sobre Ele Job. conhece os pensamentos, as emoções de Jó. Conoce los pensamientos y emociones de Job. Deus vai manter a sua mão firme. Dios va a mantener su mano firme. Aqueles que gostam de pescar, Aquellos que les gusta pescar, sabem que se você joga aquela vara com um carretel, aquele molinete no mar, saben que si uno lanza la caña con aquel carrete en el mar e você apanha o peixe, y usted pesca el pez, às vezes você vai levar 1 hora, 2 horas, 3 horas para tirar o peixe da a água. veces usted puede demorar 1, 2 o 3 horas en sacar un pez del E agua. qual é o segredo? ¿Y cuál es el secreto? Manter aquela vara firme Mantener la vara firme e deixar que o peixe se canse. y dejar que el pez se canse. Foi isso que Deus fez com Jó. Fue eso lo que Dios hizo con Job. Enquanto Jó estava se debatendo Y cuando Job estaba debatiendo nos seus sentimentos, nos seus con pensamentos, sus sentimientos y emociones, Deus mantinha essa vara firme, Dios mantenía la caña firme, porque o anzol porque el anzuelo estava colocado no nariz do crocodilo. estaba puesto en la nariz del cocodrilo E ele não iria escapar, y él no se iba a escapar, porque Deus é o Todo-Poderoso. porque Dios es el Todopoderoso. Então, embora Satanás tenha tocado na vida de Jó, Entonces, aunque Satanás haya tocado la vida de Job debaixo da autorização de Deus, bajo la autorización de Dios, isso não é levado em conta por Jó. eso no es llevado en cuenta por Job. Jó não diz assim: Dios no dice así, Job no dice así. bem sei que tudo podes, Conozco que todo lo puedes e o diabo foi frustrado. y el diablo fue frustrado. Não foi isso que Jó disse. No es eso lo que Job dice, Mas bem sei que tudo podes, pero conozco que todo lo puedes e nenhum dos teus planos y ninguno de tus planes pode ser frustrado. puede ser frustrado. O que Jó está dizendo? Porque ¿qué es lo que Job está diciendo? Que a ação do diabo na vida dele Que la acción del diablo en la vida de él estava dentro do projeto de Deus. estaba dentro del proyecto de Dios. Satanás não é autônomo, Satanás no es autónomo, não é livre no es libre e não age conforme a vontade dele. y no actúa conforme a su voluntad. Há um único e soberano Senhor. Hay un único y soberano Señor E ele rege todos os assuntos do universo. y él rige todos los asuntos del universo. Então agora Jó compreendeu isso. Entonces ahora Job comprende eso. Por que ele compreendeu? ¿Por qué él comprendió? Por causa das perguntas de Deus. A causa de las preguntas de Dios. Onde você estava quando eu criei a luz? ¿Dónde tú estabas cuando creé la luz? E perguntas como essa, Y preguntas como esa, que mostram a sabedoria e a soberania de Deus. que muestran la sabiduría y soberanía de Então Dios. agora Jó está claro. Entonces ahora Job está claro. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguno de tus planes puede ser frustrado. E versos 3 a 6. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía.
Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Preste atenção no verso 4. Ponga atención al verso 4. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Oye, te ruego y hablaré. Eu te perguntarei, Te preguntaré e tu me ensinarás. y tú me enseñarás. Jó não disse, eu te perguntarei, Job no dice, yo te e preguntaré tu me responderás. y tú me responderás. Ele não está arguindo Deus. Él no está argumentando con Dios. Agora ele tem um coração ensinável. Ahora él tiene un corazón enseñable. Eu perguntarei, Yo e preguntaré tu me ensinarás. y tú me enseñarás. Que maravilha. Qué maravilloso. Jó está mudado de cativeiro. Dios, Job ha mudado de cautiverio. Antes ele perguntava, Antes él preguntaba ele queria que Deus desse as respostas. y él quería que Dios diese respuestas. Queridos irmãos, Amados hermanos, quanto mais avançamos na jornada cristã, cuanto más avanzamos en nuestra jornada cristiana, menos perguntas nós temos. menos preguntas tenemos. Há um lindo salmo, Hay, 32. hay un lindo salmo, el 32. Se não me engano é o verso 8. Si no me engaño, el verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Te instruiré y enseñaré el camino que debes seguir. E debaixo das minhas vistas te darei conselho. Y debajo de mis vistas, De meus olhos te debajo darei de mis conselho. ojos te daré consejo. Essa é a promessa que temos. Esa es la promesa que tenemos. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Então, versos 5 e 6. Entonces, versos 5 y 6. Eu te conhecia só de ouvir. De oídas te había oído. Eu te conhecia de segunda mão. Yo te conocía de segunda mano. Ah, irmãos, jovens irmãos e irmãs, Hay hermanos jóvenes, hermanas y hermanos, que sejam encorajados desse conhecimento do Senhor. que sean alentados en este conocimiento del Señor. Não apenas o Deus de seus pais. No solo el Dios de sus padres, Conhecimento de segunda mão. un conocimiento de segunda mano, Temor do Senhor de segunda mão. un temor al Señor de segunda mano. A tragédia nos dias dos juízes La tragedia en los días de jueces foi exatamente fue essa. exactamente esa. Os anciãos que viveram no tempo de Josué Los ancianos que vivieron en el tiempo de Josué conheciam o Senhor. conocían al Señor. Então se levantou outra geração Entonces se levantó otra que generación não conhecia o Senhor. que no conocía al Señor, Nem as obras do Senhor através de Josué. ni las obras del Señor a través de Josué. Então não expulsaram os seus inimigos. Entonces no expulsaron a sus enemigos. Como já falamos em um outro encontro passado que tivemos. Como ya dijimos en otro encuentro pasado que tuvimos, A primeira geração recebe revelação. la primera generación recibe revelación E a segunda geração só tem a tradição. y la segunda generación solo tiene la tradición. Seus pais tiveram visão, Si sus padres tuvieron visión, tiveram revelação, tuvieron revelación, pagaram um preço pagaron un precio para seguir o Senhor. para seguir al Señor. Não foram desobedientes à visão celestial. No fueron desobedientes a la visión celestial, Mas a segunda geração pero la segunda generación só tem a tradição. solo tiene tradición. Que não seja assim conosco. Que no sea así con nosotros. Que nós retornemos à simplicidade e à pureza que são de Cristo. Que volvamos a la simplicidad y a la pureza que es de Cristo. A intenção do Senhor ao ganhar os pais La intención del Señor con ganar a los padres é que os filhos possam ir além dos pais. es que los hijos puedan ir más allá de los padres. Muito além dos pais. Mucho más allá que los Essa é a padres. intenção de Deus. Esa es la intención de Dios. Que a segunda geração Que la segunda generación vá muito além da primeira geração. vaya mucho más allá que la primera generación. Então que o Senhor nos encoraje nesse caminho. Entonces que el Señor nos anime en este camino. E finalmente concluindo o livro, Y finalmente concluyendo el libro, capítulo 42, verso 10. capítulo 42, verso 10. E mudou o Senhor a sorte de Jó, Y quitó Jehová la aflicción de Job, quando este orava pelos seus amigos. cuando él hubo orado por sus amigos. Essa palavra tirou o Senhor a aflição de Jó, Esta palabra quitó el Señor la aflicción de Job. na verdade tem um sentido muito mais profundo. La verdad tiene un sentido mucho más profundo. O sentido dessa expressão aí El sentido de esta expresión allí é mudou ou trocou o Senhor o cativeiro de Jó. es cambió Jehová el cautiverio de Job. Antes ele era cativo de si mesmo, Antes él era cautivo de sí mismo, agora ele é cativo de Cristo. ahora es cautivo de Cristo. E qual o resultado? ¿Y cuál es el resultado? Porção dobrada. Una doble porción. Porção dobrada na Bíblia é a porção do primogênito. Doble porción en la Biblia es la porción del primogénito. Jó recebeu uma porção dobrada, Job recibió una doble porción. porque espiritualmente falando, Porque espiritualmente hablando, Jó adquiriu um direito de primogenitura. Job adquirió un derecho de primogenitura. Bênção dobrada. Doble bendición. Porção dobrada. Doble porción. Se nós fôssemos colocar uma equação no livro de Jó, Si fuésemos a colocar una ecuación en el libro de Job, qual seria essa equação? ¿cuál sería esa ecuación? Sofrimento Sufrimiento mais más a palavra de Deus la palabra de Dios é igual a es igual a
maturidade. Madurez. Sofrimento mais a palavra de Deus. Sufrimiento más la palabra de Dios. Não é não só o sofrimento, No es solo sufrimiento, nem só a palavra de ni Deus. solo la palabra de Dios. Sofrimento e a palavra de Deus Sufrimiento y la palabra de Dios é igual a maturidade. es igual a madurez. Assim sempre o Senhor operará em nossas vidas. Siempre el Señor operará así E en por nuestras causa vidas. de Jó, Y a causa de Job, nós temos salmos, nosotros tenemos salmos, adoração, adoración, louvor, alabanza, cânticos. cánticos. O livro de Jó é o fundamento. El libro de Job es el fundamento. E os outros livros são a Y consequência. los otros libros son la Se consecuencia. formos de Jó a Cantares, Si fuésemos de Job a Cantares, o que nós temos em ¿qué Cantares? tenemos en Cantares? União com Cristo. Unión con Cristo. Qual é a chave da união com Cristo? ¿Cuál es la llave de la unión con Cristo? Quebrantamento. Quebrantamiento. Sofrimento mais a palavra de Deus. Sufrimiento más la palabra de Dios. Se não temos o livro de Jó, Si no tenemos el libro de Job, não temos a realidade de Cântico dos Cânticos. no tenemos la realidad del cantar de los cantares. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Então vamos encerrar aqui essa sessão. Entonces vamos a terminar esta sesión aquí. E na sessão da tarde vamos incluir os 4 livros restantes. Y en la sesión de la tarde vamos a incluir los 4 libros De uma restantes. forma bem panorâmica. De una manera bien panorámica. De Provérbios a Cântico dos De Cânticos. Proverbios al cantar de los cantares. Gastamos toda essa sessão com o livro de Jó. Ocupamos toda esa sesión con el libro de Job Porque penso que você pode ver o quanto ele é fundamental. para que usted pueda ver cuán fundamental es él. Um livro maravilhoso. Un maravilloso libro. Filiação é o propósito de Deus. Filiación es el propósito de Dios. Concluindo, Concluyendo, quando o Senhor se apresentou ressurreto a primeira vez, Quando o a Senhor- primeira aparição, cuando el Señor se presentó resurrecto en la primera aparición, quem o viu foi Maria Madalena. la primera que lo vio fue María Magdalena. E em João 20, 17, Y en Juan 20, 17, Jesus dá uma mensagem para Maria Madalena. Jesús da un mensaje a María Magdalena. Ele diz a ela: Él le dijo a ella, não me detenhas. no me detengas. Eu ainda não subi para o meu Pai, Aún no he subido a mi Padre, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes. pero anda con mis hermanos y diles. Então qual é a mensagem do Senhor? Entonces, ¿cuál es el mensaje del Vai Señor? ter com meus irmãos e dize-lhes. Anda donde mis hermanos y diles. Subo para o meu Pai e vosso Pai, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, para o meu Deus e o vosso Deus. a mi Dios y a vuestro Dios. Preste atenção. Ponga atención. Quando nosso Senhor disse subo para o meu Pai, Cuando el Señor dice subo a mi Padre, esse é o seu Pai. ese es su Padre. É o Pai eterno, Es el Padre eterno, que tem comunhão eterna com o Filho eterno. que tiene comunión eterna con el Hijo eterno. Um único Pai e um único Filho. Un único Padre y un único Hijo. Numa preciosa comunhão eterna. Una preciosa comunión eterna. Ninguém mais poderia chamar Deus de Pai. Nadie más podría llamar a Dios de Padre, Somente o Filho. solo el Hijo. Mas agora ele tem uma mensagem, Pero ahora Él tiene un mensaje, porque ele já morreu. porque Él ya murió. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado Aquel por que no nós. conoció pecado por nosotros se hizo pecado. E ele ressuscitou. Y Él resucitó. Então agora ele pode dizer: Entonces ahora Él puede decir, vai ter com os meus irmãos. ve con mis hermanos. O Senhor nunca chamou os seus discípulos de irmãos. El Señor nunca llamó a sus discípulos de hermanos. Nunca. Nunca. Apenas de discípulos, Solo de de discípulos, apóstolos, apóstoles de servos siervos, e até de amigos. e incluso amigos. Mas nunca irmãos. Pero nunca hermanos. Mas agora ele pode dizer: Pero ahora Él puede decirles, vai ter com meus irmãos. ve donde mis hermanos E diz-lhes: y diles, subo para o meu Pai. voy a mi Padre. Isso é tão pessoal. Esto es tan personal. Mas também ele diz: Pero también le dijo, e o vosso Pai. y vuestro Padre. Subo para o meu Deus. Subo a mi Dios. Tão pessoal. Tan personal. Mas também o vosso Deus. Pero también vuestro Dios. Preste atenção aqui. Ponga atención aquí. Duas linhas são colocadas aí. Dos líneas son puestas allí. São linhas de ouro Son líneas de oro que percorrem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. que recorren la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Sem interrupção. Sin interrupción. A primeira linha, La primera línea, filiação. filiación. É o tema do livro de Jó. El tema del libro de Job. Meu Pai Mi Padre e o vosso Pai. y vuestro Padre. Deus queria conduzir Jó a essa maturidade, Dios quería conducir a Job a esta a madurez, essa relação, a esta a relación, essa vida de união, a esta vida de a unión, esse pertencimento. a este E pertenecimiento. qual era o problema de Deus com Jó? ¿Y cuál era el problema de Dios con Job? Era Jó. Era Job. Era el yo. Então Deus tratou com Jó. Entonces Dios trató con Job. Então, meu Pai e o vosso Pai. Entonces, mi Padre y vuestro Padre. Filiação. Entonces, filiación. E concluindo, Concluyendo, meu Deus e vosso Deus. mi Dios y vuestro Dios. Essa é a linha do serviço. Esa es la línea del servicio. Sacerdócio. Sacerdocio. Que começa em Gênesis Que comienza en e Génesis termina em y Apocalipse. termina en Os Apocalipsis. seus sacerdotes
estarão com ele e reinarão com ele. Sus sacerdotes estarán con él y reinarán con E él. haverá um tabernáculo celestial. Y habrá un tabernáculo celestial. E o cordeiro é sua lâmpada. Y el cordero es su E a lámpara. glória de Deus ilumina. La gloria de Dios ilumina. E os seus servos o servirão. Y sus siervos le servirán. Contemplarão a sua face. Contemplarán su rostro. Então são duas linhas de ouro. Entonces son dos líneas de oro. Filiação. Filiación. Nós já somos filhos. Nosotros ya somos hijos. Mas o propósito de Deus Pero el propósito de Dios é que sejamos plenamente filhos. es que seamos plenamente hijos. Filhos conformados à imagem do seu filho. Hijos conformados a la imagen de su hijo. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por isso ele trabalha assim nas nossas vidas. Por eso él trabaja así en nuestras vidas. Quando Deus olha para nós, Cuando Dios mira a nosotros, ele vê os seus bebês. él ve a sus E bebés. qual é o seu ¿Y propósito? cuál es su propósito? São os seus bebês. Son sus bebés. Ele ama os seus bebês. Él ama a sus Ele bebés. deu a vida por eles. Él dio la vida por ellos. Mas ele não tem prazer Pero él no tiene placer em que os anos passem en que los años pasan e os bebês continuem bebês. y los bebés continúan bebés. Ele quer nos levar a participar com ele, Él quiere llevarnos a participar con él naquilo que ele pensa, en aquello que él piensa, naquilo que ele quer, en aquello que él quiere, naquilo que ele en sente. aquello que él siente. Companheiros de Deus. Compañeros de Dios. Isso é filiação Y eso es filiación e sacerdócio. y sacerdocio. Qual é a chave do serviço? ¿Cuál es la llave del servicio? Plena filiação. Plena filiación. Se não crescemos nessa relação com Deus, Si no crecemos en esta relación con Dios, como vamos servir a Deus? ¿cómo vamos a servir a Dios? Com nossas capacidades, Con nuestras capacidades, o que pensamos, con lo que o que pensamos, queremos, con lo que queremos, com as estratégias que temos, con las estrategias que com os tenemos, equipamentos naturais. con el equipamiento natural. Então, o trabalhar de Deus Entonces el trabajar de Dios sempre vai passar pela cruz, siempre va a pasar por la cruz, de glória em glória, de gloria en gloria, a sua própria imagem. en su propia imagen. Esse é o livro de Jó. Ese es el libro de Job. Senhor, continue falando ao nosso coração. El Señor pueda continuar hablándonos. Vamos orar. Vamos a orar. Nuevamente damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no quites la mano que trata con nosotros. Permite que otros tengan vidas fáciles. Mas tú trata con nosotros. Que los surcos puedan estar marcados en nuestras espaldas. Que hombres cabalguen sobre nuestras cabezas. Afínanos como se afina la plata. Y llévanos a una vida más profunda en ti. A un conocimiento más profundo de ti. A fin de que podamos ser siervos útiles en tus manos. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Amém.